Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma semana aí de Marta Maria Podcast. Hoje nós temos uma convidada super especial conosco, é a Núbia Serafim, uma psicóloga maravilhosa. Nem conheço ela, mas já tô falando maravilhosa, porque eu já senti aqui que ela é. Mas ela vai se apresentar pra gente. A gente queria só dizer que a gente tá sentindo falta aqui da Ana e da Lelê, que não puderam estar hoje. Um beijo pra elas. E antes da gente falar o tema da semana e o que a gente vai conversar, eu queria conversar um pouquinho com você, Núbia. Te conhecer um pouquinho mais. Conta pra nós a sua especialidade dentro da área da psicologia, da sua história de conversão na igreja. Conta aí pra gente mais de você. Então, eu sou psicóloga em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho algumas formações em perdas e luto. Eu tenho formação em terapia intercultural. Trabalho com pessoas que vivem em imigração, expatriação. E estou também finalizando uma outra formação em contoterapia, que é a terapia através dos contos, das histórias. Algo muito legal. Que legal. Todos nós nos prendemos muito em histórias, né? A gente se identifica muitas vezes com os contos de fadas. Então a gente faz a terapia através de contos. Uma experiência muito, muito interessante também. E estou também me formando em neuropsicologia, né? Ainda estou na formação. E amo o que eu faço, assim, desde sempre eu me identifico muito com o ser humano, assim, eu vejo muito potencial nas pessoas, eu acredito muito na capacidade das pessoas e eu gosto de trabalhar com pessoas, ajudando elas a se desenvolverem, a acreditarem na capacidade que elas têm de se tornarem quem elas querem se tornar. Sou membro da igreja há 39 anos, né? Eu podia ter me batizado aos 8 anos de idade. Eu morava em frente à capela e eu ia para a capela todos os dias patinar, aproveitar aquele salão cultural. Eu tinha patins com 8 anos, amava. Então eu ia lá andar de patins e através disso eu tive contato com os membros, com os missionários. Mas minha mãe dizia que a igreja era uma igreja espia. Né? Tinha aquela ideia no passado, assim, as pessoas. Então ela não deixou me filiar à igreja. Voltei depois com 15 anos. Aí aos 15 anos eu me batizei e estamos aqui. Servi missão, Ribeirão Preto. Que legal. Que legal. E hoje é mãe, vó. Sou mãe, agora eu sou vovó de 2, uma delícia. Sou mãe de 3 meninas. Que legal, eu tenho 3 meninos. Tem 3 meninas? E aí, o mundo das meninas, né? Sim, e agora eu tenho um netinho, menino, uma experiência nova. Que legal. Obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o convite. Aliás, hoje ela está voltando para o Brasil, então vai ser uma viagem longa, né? Ela mora em São Paulo, que você falou. Sim, moro em São Paulo hoje, faz 5 anos que estou lá. E originalmente você é do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Legal. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que sou grata pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é bem legal que a gente tá aqui com a Núbia, que é uma psicóloga que ama lidar com pessoas, como você disse, e é super pertinente ao tema que a gente tem dessa semana, que a gente vai estudar, então, Doutrina e Convênios 37 a 40, e o tema é Se não sois um, não sois meus, né? E a gente vai ver, então, nessas 4 sessões, 37, 39 e 40, que o Senhor tá ensinando para o povo, tá pedindo para se reunirem no Ohio, né? O Senhor tem coisas especiais lá para eles. Ele vai falar que nós precisamos fortalecer uns aos outros. Cristo vai testificar de si mesmo, né? Falar que realmente Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A gente vai ver um pouquinho sobre James Colville também, a revelação que foi dada a ele. Depois a gente vai ver que ele fez uma promessa ao Senhor e ele não conseguiu cumprir, né? Pelo medo do mundo, pelo medo das crenças que ele já tinha, das pessoas que ele já ensinava. E, enfim, nós vamos ver um pouquinho de cada coisa, né? Eu pensei em a gente vai seguir a gente vai seguir a lição do Vem Segue-me, mas a gente não vai abordar tudo que está aqui hoje, mas a gente vai conversar mais profundamente de alguns assuntos, tá bom? Então, olha, aqui fala que
a população da igreja, ela começou, né, a sair de Nova York para Kirkland, Ohio. E nessa revelação, a gente vai ver que Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles estavam em Fayette, e Sidney Rigdon estava ajudando ele com a tradução da Bíblia. Mas depois que o Senhor dá essa revelação de 37, né, eles decidem parar essa tradução e seguir a obedecer o Senhor. Nessa época, tinha mais ou menos 200 membros da igreja em Nova York. E aí, né, eles agora vão começar a ver, né, como que a gente vai levar todos os 200 membros para Ohio. É interessante porque, na verdade, é o primeiro mandamento de reunião que o Senhor dá, que ele fala para eles se reunirem em Ohio, né? Então, quão importante é, eu fico pensando até nas conferências, que nós acabamos de ter um final de semana maravilhoso de conferência geral, né? Isso é o mandamento do Senhor para nós nos reunirmos como igreja, e é tão maravilhoso que hoje em dia a gente pode ouvir online, né? A gente pode, aonde a gente estiver, nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Através da boca dos profetas. Então, essa foi o primeiro mandamento de reunião, dessa dispensação, foi em Ohio, né? E é instruído que a igreja precisa se fortalecer, né? Especialmente as pessoas que já estavam em Colesville, né? Antes deles se mudarem para lá, de irem para Ohio, para em Colesville eles fortalecerem aquelas pessoas, né? E de onde eles estavam para Ohio eram 400 quilômetros, só pra gente ter uma ideia. Ter uma ideia do... Perfeito. E como a reunião, como estar junto, né, com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que tu realmente fortalece. Né? Pude sentir isso agora, eu tive a oportunidade de participar no tabernáculo. É uma experiência, assim, única. É muito fortalecedor, o espírito é muito forte. Tu tá ali com milhares de pessoas que têm a mesma fé que tu tem, que acreditam, né? A gente realmente se fortalece, sai muito fortalecido. A gente sai com um sentimento, com uma confiança, assim, acho maior, mais forte, que a gente pode enfrentar. Que a gente pode. Você sabe que eu tava até... Que a gente tá no lugar certo. Isso. Eu tava comentando com meu marido que tem uma irmã da minha ala que eu admiro muito, e ela tem vários filhos e tudo, né? E eu não sei porquê, assim, bom, eu sei o porquê. Mas enfim, eu tava fazendo roupa aí pra mim, lavar roupa, botar pra secar. Minha sogra fala, mas é a máquina que faz. É verdade, mas mesmo assim, pra mim não sei, é difícil, é uma dificuldade que eu tenho. Enfim, e eu tava um dia dobrando e eu lembrei dessa irmã da minha ala. E eu falei, ela em algum momento do dia, seja hoje ou amanhã, algum desses dias ela tem que lavar, porque ela tem muita gente na casa dela, ela também tá fazendo esse mesmo trabalho. Tipo, eu não tô sozinha. Não sou só eu que lavo e dobro e guardo roupa. Tem muitas amigas e amigos, enfim, que também fazem a mesma coisa. Claro, uma coisa pequena de lavar e secar e dobrar roupa, mas assim, é o mesmo propósito, tá todo mundo fazendo aquilo. Eu acho que quando a gente tá reunido como irmãos, a gente sente isso, tá todo mundo aqui procurando fazer a mesma coisa, né? Seguir a Cristo, guardar os nossos convênios, né? Obedecer aos mandamentos. Então, acho que com certeza a gente sente que nós não estamos sozinhos, né? Realmente aqui, a gente tem pessoas que também estão seguindo a mesma coisa. E procurando fazer o melhor, eu acho, né? Assim, quando a gente tem esse espírito de união, da gente estar todo mundo com a mesma visão, a gente quer se ajudar, né? A gente tenta tirar esse olho do criticismo, das nossas diferenças, e a gente vai chegar nesse tópico mais pra frente, né? Sobre a união, mas eu pensei nisso, né? Do quão importante, né? Quando a gente tá unidos no mesmo foco, da gente realmente se ajudar, né? Então, eu imagino que toda essa preparação envolveu muitas pessoas, de um começar a ajudar o outro, porque deles foi exigido muito sacrifício, eles iam começar a vender fazendas, ou alugar, ou deixar as suas fazendas, deixar tudo para seguir o Senhor, né? Que não é fácil, né? Seria um pedido a nós, assim, larga tudo que tu tem hoje e vai para tal lugar, né? Sem muito conforto. Deixa tudo que tu tem para trás. É verdade. Você que trabalha com coisa de migração, acho que isso também... Né? Sonhando que vai ser tudo maravilhoso, vou para a América, vou construir uma vida maravilhosa. E elas esquecem que elas vão ter saudades, a cultura é diferente, tem a barreira da língua, muitas vezes a pessoa não fala o inglês e ela não consegue se comunicar com as pessoas do local,
né? E vem vários outros probleminhas que a pessoa não pensou, ou ela não sabia que ia ter que enfrentar. E né? como que você acha que ela pode enfrentar? Quais as maneiras, assim, que você tem visto? Ela tem que ter uma preparação. Uma outra coisa muito fundamental que eu vejo, assim, é ela se conhecer. Ela tem que conhecer os limites dela, ela tem que conhecer as forças dela para se colocar numa situação dessas, né? Porque muitas vezes ela vai chegar num novo lugar e ela vai enfrentar desafios e ela não vai saber como lidar com aquilo porque ela não se conhece. Eu gostei muito que você falou aqui antes da gente gravar, né? Que você se adapta muito fácil onde você Eu quer me que você adapto. mora. Você falou que ficou aqui um pouco, já parecia que pertencia, ou onde quer que você vai em São Paulo, parece que você gosta, né? E como que é, assim, como que as pessoas podem conseguir, talvez, ter essa flexibilidade na adaptação e sempre assim, porque eu acho que é bem forte quando a gente tem uma conexão com o Senhor, a gente entende mais esses propósitos de desapegar, né? Desapegar das coisas, para poder ter sacrifícios maiores para o benefício da nossa família, enfim. O que você acha sobre isso? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou, eu vou repetir assim, o autoconhecimento. Tu tem que se conhecer. Tu tem que saber com que propósito tu tá indo para algum lugar. O que tu tá disposto a abrir mão. Porque quando chegar lá e tu enfrentar os desafios, tu tem que lembrar. Eu decidi abrir mão de estar com a minha família em datas especiais, porque eu tenho um propósito maior aqui. Eu realmente tenho esse propósito maior? Qual é o meu propósito maior? Eu tenho que ter isso muito bem delineado. Por exemplo, minha filha veio para cá, quando ela decidiu vir, ela pediu minha opinião. E eu sempre, tu quer voar, voa, vai, te apoio, né? Mas assim, ela não conseguiu ir passar natais conosco, né, no Brasil, ela teve que ficar aqui. Ela estava contando que por muito tempo a alimentação dela era miojo, todos os dias. Ela não tinha comida da mãe, né, não tinha roupa lavada, ela não tinha carro, ela tinha que pegar trem, tinha que andar por tanto tempo na neve até a estação de trem. Então, às vezes a pessoa não sabe que ela vai ter que passar por situações assim, sacrifícios, né? Ela casou, eu não pude vir porque eu não tinha visto. Então, a gente não conta essas coisas quando está se preparando para um sonho, né? A gente não sabe o que vai estar na nossa frente, que desafios nós vamos viver, né? Então, assim, não estar no casamento dela foi uma dor que nós duas vivemos, né? Hoje ela tem bebê, ela tem uma irmã que está no Brasil ainda, não tem visto, né? Está ansiosa para poder conquistar o visto para vir para cá e a gente depende de um cônsul que simpatize contigo e te disse, tá bom, está aprovado o visto. Eu tentei 6 vezes o visto até conseguir, né? E essa era uma dor que ela tinha. Será que minha mãe vai poder estar aqui quando eu tiver os bebês? E essa é a primeira vez que Não, é a terceira vez que eu tô aqui Ah, já. que bom. Mas assim, quando ela pensava em engravidar, ela sempre pensava, será que minha mãe vai poder estar aqui? Né? Então, no momento que eu consegui o visto, muitas preocupações foram aliviadas. Sim, é meio difícil da gente prever muitas coisas, Tu não né? consegue prever. A gente tem que ter fé em certas coisas, se apegar naquilo. E o que você falou, te lembrar que você sentiu que devia Sim, fazer, né? propósito, Exatamente. né? Propósito. Tu tem que ter tu tem que seguir a tua intuição, né? Se tu sentiu que tu deveria viver aquilo e tu se colocou à disposição, lembra nos momentos difíceis o que te moveu a chegar ali. Nossa, eu amei Então, isso. tu se conhecer é importante, entendeu? Eu tô pensando bastante sobre esses membros no começo da igreja que eram recém-conversos, né? Porque o Senhor falou no começo do Doutrina e Convênios que o campo estava branco para a ceifa, ou seja, estava mais do que pronto. E prontamente muitos deles, né, como a gente vê os nomes aqui mesmo, se afiliaram à igreja. E como para eles também foi uma adaptação, né? Como para eles também deve ter tido, deve não, né? Mostra aqui os desafios de ter se afiliado à igreja, né? Oposição. E eu acho que parte desse princípio mesmo que você falou. Qual foi o propósito? Conheça a si mesmo, né? E eu tô pensando nas pessoas que estão conhecendo a igreja agora. E os próprios líderes também eram novos aqui, né? Joseph Smith. Isso, então, um ano exatamente.
tinha passado só um aninho, né? E os membros também. Então, Também, conforme foi crescendo a igreja, né, é muito linda a história de Thomas B. Marsh, né, Parley P. Pratt, a esposa, enfim, de como eles conheceram a igreja, como foram atrás, mas eu acho que nosso caminho, do nosso discipulado, vão surgir coisas que a gente não está esperando, né, que vão desafiar a nossa fé, e assim com esses membros, né, da igreja recente, conversos, né, e assim conosco hoje em dia também. Por isso que é tão importante a gente se reunir, a gente estar junto no mesmo propósito, né? Porque isso realmente fortalece. Eu acho que talvez a tua filha, quando ela chegou, ter outros amigos também, que estavam vivendo a mesma coisa, enfim, acho que tudo isso deve ter ajudado ela a sobrepujar a falta da família, né? Sim. Então, Tu isso, se apega àquilo que nossa, tu tem, né? é o que você tem, né? Então, eu gostei do versículo 4 que fala, né? No 3 ele fala, vou ler o 3 e o 4, mas aí é o 4 que eu quero enfatizar no 37:3. E também dou um mandamento à igreja, que me convém que se reúnam no Ohio em preparação para quando a eles regressar meu servo Oliver Cowdery. E daí no 4 ele fala, eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. Né? Assim seja. Então eu gostei, né, da sabedoria, né? Era sábio naquele momento que eles fossem para outro lugar, né? Para eles se fortalecerem, para que a igreja conseguisse crescer. Então eu imagino que era sábio para eles saírem de Nova York, de Fayette, para Ohio, para poder se fortalecer, para poder, exatamente, né? Para que juntos eles conseguissem progredir. Tu pode repetir o 4? Eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. O final também, né? Que cada homem escolha por si mesmo. Ou seja, a decisão é tua, É verdade. com sabedoria. Com sabedoria. E eu acho que eu sempre procuro pensar na sabedoria de Deus, que ela é muito maior que a nossa, né? A gente às vezes acha que sabe, a gente estuda os planos A, B e C e nunca é o A, né? Acho que a gente pensa que, não, isso aqui vai acontecer, vai ser assim, 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 e de repente a nossa vida dá um deslanche, que você tem que ir para o B, para o C, para o D e se adaptar, né, de acordo com as coisas. Eu também sempre achei que eu fui muito flexível, assim, para as coisas, né? E eu queria muito que quando a gente veio aqui, que acontecesse tudo certinho, que meu marido passasse no MBA da BYU, não sei o quê, e não deu certo dele ir para BYU, fomos para a Flórida. Aí foi assim, tipo, eu falei, nossa, eu não tô em Utah, queria tanto viver aquele sonho de estar lá em Utah, né? Morei aqui por um ano. E quem diria que depois de 6 anos o Senhor ia mandar a gente praticamente de volta para cá, né? E vieram mais fortalecidos? E viemos mais fortalecidos, mas viemos mais, as coisas aconteceram mais rápido, talvez, em relação à nossa documentação, do que se a gente tivesse, talvez, formado aqui. ficado por aqui. Ficado por aqui, enfim. E foi maravilhoso ter vivido lá, as experiências que eu tive lá, o lugar é maravilhoso, enfim, coisas assim, mas que a gente nunca imagina, né? Que o Senhor põe à nossa disposição. Essa conferência teve uma frase que me marcou, que o ideal não é a realidade. A idealização não é a realidade, né? Então a gente idealiza muitas coisas, mas como tu disse, tu idealizava morar aqui, viver um sonho mormon, né? Mas teve os percalços pelo caminho, né? Mas que fortaleceram vocês e hoje vocês estão aqui. Então a gente tem que ter esse olhar assim nos acontecimentos da vida, né? O que o Senhor quer que eu aprenda com o que eu estou vivendo agora? Não foi isso que eu programei para mim, mas o que eu tenho que aprender com isso? Então, quando a gente se coloca nessa situação de realmente entender o que o Senhor quer que eu aprenda com o que eu estou passando, que não foi o que eu programei, não foi o ideal que eu sonhei, a gente vai identificar o aprendizado. E a sabedoria de Deus nunca falha. Nunca falha. E Ele jamais vai nos colocar numa situação que não seja bom para nós. Nunca. Nunca vai nos colocar. E falou muito também nessa última conferência, acho que foi o Elder Resband. Eu amei o discurso dele, da gente se tornar a melhor versão de nós mesmos, né? A gente já tem ouvido muito aí, muitos coaches, podcasts, todo mundo falando disso. Mas eu gostei muito que ele fala, embora a gente tenha esse plano para nós, né? O que o Senhor quer para mim?
né? Às vezes eu queria estar aqui, mas o que o Senhor queria que eu estivesse aqui? Não, Ele não queria que eu estivesse aqui, Ele queria que eu me tornaria uma pessoa melhor estando lá, né? E aqui e naquela época era muito, né, essa coisa física, da gente se mudar, né? E isso existe ainda hoje, né? Mas hoje o que o Senhor quer é essa união de espírito, né? Na nossa Sião, aonde quer que nós estejamos. Exatamente, eu pensei a mesma coisa. Sião é onde nós, é cada estaca, né? Uma vez eu perguntei para meu pai quando eu era criança, pai, mas o que é Sião? E aí meu pai falou, né? Sião é cada estaca, porque depois havia aprendido através dos líderes da igreja, que hoje a gente pode ver assim, né? E passando para o capítulo 38, Essa revelação foi dada na terceira conferência da igreja, em 2 de janeiro de 1831. isso, e o Senhor ele vai falar sobre o propósito dele também e como ele pode nos socorrer, né? Como ele vai nos socorrer, como ele reservou a terra de promissão para os seus santos, né? Por isso que ele reuniu as pessoas naquela época dessa maneira e ele fez promessas, né? Então imagina como você tinha falado no começo, imagina você abrir mão de algumas coisas, como coisas são importantes, né? Para nosso bem temporal, né? Nossa casa, nosso conforto, enfim, para ir para outro lugar sem saber exatamente como seria, né? A gente fala um tiro no escuro, mas é realmente a fé mesmo, né? E pois você sabe o propósito, né? E ele vai falar que coisas maravilhosas. Vamos ler o versículo 1 do 38? Eu vou ler aqui pra gente. Assim diz o Senhor vosso Deus Jesus Cristo, o grande eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que olhou por sobre a vasta extensão da eternidade, todas as hostes seráficas dos céus, antes que o mundo fosse feito. 2. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante dos meus olhos. Que a Carol falou, o Senhor sabe mais do que nós. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Eu sou aquele que falou e o mundo foi feito, e todas as coisas por mim vieram a existir. Olha, estamos aprendendo aqui doutrina, né? É realmente que Jesus Cristo criou a terra e tudo que foi feito aqui, que Jesus Cristo criou, sob a direção de Deus, né? Então isso aqui é importante a gente frisar, né? Que ele que criou o mundo no qual nós vivemos. E isso, talvez, pensa naquela época receber essa revelação nessa conferência, né? É algo meio novo, que Cristo criou a terra. Até hoje em dia, quando a gente conversa com outras pessoas, né? A gente vai falar do mundo, como ele foi criado. Foi Jesus Cristo que criou através do sacerdócio, né? Sou aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o meu próprio seio, e em verdade eu digo que todos os que creram em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei, por eles intercedi perante o Pai. Já aprendemos aqui que Jesus Cristo vai interceder por nós, né? Imagina os santos naquela época também, depois da Bíblia, ouvirem isso, né? O livro de Mormon, mais isso, eu fico imaginando que maravilha, que nem a gente na conferência mesmo, as coisas que a gente ouve dos profetas, né? Atuais, a gente tem todo o material, né? Todas as escrituras e ainda mais a palavra do Senhor atual na boca dos profetas, mais uma vez confirmando essas verdades, que Cristo realmente é nosso Salvador, né? Que Ele derramou sangue por nós e que Ele pode interceder por nós, né? Por aqueles que crerem no nome dele, né? Que a salvação é nele. Eu estou muito com esse discurso da irmã também, Johnson, na cabeça, que ela fala, né? A despeito de tudo que as pessoas podem passar, de que nós podemos passar aqui na Terra, né? Uma depressão, ansiedade, doenças crônicas, né? Câncer, enfim. Nós podemos ter a salvação em Jesus Cristo, né? Enquanto a gente está, às vezes, esperando a cura, se vai vir ou não, a gente pode, o que pode ser feito enquanto a gente está aqui, né? Essa salvação em Jesus Cristo. E Núbia, assim, como a sua experiência, né, como profissional, psicóloga, eu não sei se você lida com pessoas, só pessoas que são cristãs? Não. Não, né? Como você sente, assim, o papel de Jesus Cristo, né, na sua vida e como ele pode, talvez, refletir na sua profissão? Na minha vida ele é essencial, né? Eu me identifiquei muito quando eu vi as palestras, era tudo perfeito para mim, né? Então eu sempre me identifiquei muito com a doutrina da igreja. Eu não posso levar isso para o meu trabalho, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a psicologia ela não mistura religião. E
até a gente é orientado assim na faculdade, se um paciente chegar e ele trouxer as questões religiosas dele, o que a gente faz? Muitos professores te dizem assim, tu não entra nesse assunto. Tu não pode abordar esse assunto. Aí eu questiono, como que tu não vai abordar um assunto que é um alicerce da pessoa, né? Então, eu abordo o assunto que a pessoa trouxer. E as pessoas hoje, elas estão muitos quadros depressivos, muitas patologias, por viverem um vazio existencial. Elas não sabem quem elas são, elas não sabem qual o propósito da vida delas. Por que eu existo? Elas não sabem disso. Elas não foram ensinadas, né? A gente vê crianças hoje, eles não ouvem falar de Jesus Cristo, eles não sabem quem é Deus. Eu vi um vídeo essa semana, um cara na rua perguntando para as pessoas aleatoriamente, tu acredita em Jesus Cristo? Não. Quem é Jesus Cristo? Não é ninguém, para mim é uma pessoa que inventaram. Então as pessoas, elas não têm um conhecimento de esperança ou de propósito da vida delas. Por que elas existem? Para que elas existem? E elas vivem por viver, né? E como a gente estava conversando aqui antes de começar também, as mídias, as redes sociais hoje, elas absorvem tanto as pessoas e as pessoas ficam tão alienadas àquilo ali que elas já não têm um propósito e ficam tão alienadas ao nada, né? Que tem menos propósito ainda. E elas idealizam tudo que elas veem nas redes sociais como um mundo perfeito, aquilo ali que é bom, né? O que eu posso falar assim? São influenciadores que mostram um mundo não tão real assim, porque eles mostram o que eles querem mostrar. E muitas pessoas, por serem alienadas, elas se deixam levar por ilusões falsas. E eu acho que o inimigo, ele trabalha dessa maneira. Ele vai prendendo as pessoas num mundo de fantasia que não existe. E as pessoas estão perdendo o seu tempo, a sua existência, presas a isso. Ou correndo atrás de algo que talvez não vai dar aquele retorno, não vai preencher aquele vazio, não, né? Nunca, Que às só vai vezes... trazer mais vazio. Talvez por elas não conhecerem a si mesmas também. Exatamente. Porque aquilo que ela idealiza, às vezes não é o que encaixa para ela, né? Às vezes a gente vê uma cor, vamos supor, vou dar um exemplo super supérfluo, super supérfluo. Mas assim, a gente vê uma cor de uma roupa em alguém, a gente acha linda, e quando a gente põe na gente já nem fica tão bom assim. Então assim, às vezes a gente idealiza uma coisa que nem é para nós, porque não é o nosso... eu fico imaginando essa forminha, sabe, que vem para nós. E é importante a gente rever os nossos ideais, né? Porque, como tu disse, às vezes não é para nós. E está tudo bem tu mudar a rota. Desde que tu não mude a rota de Jesus Cristo, tu permaneça ali. Mas está tudo bem tu rever, né? Escolhas que tu tá fazendo para essa vida, né? Para onde elas estão te levando? Eu estava pensando aqui, né? Não sei se você concorda, Núbia, pensando nesse autoconhecimento. Quando a gente começa a se conhecer, a buscar isso, e a gente vê que a gente não é sozinho nessa terra. E quando a gente reconhece essa dependência no Senhor, né? Eu acho que isso é essencial. O que você acha que o autoconhecimento está ligado com a nossa natureza divina, em acreditar no Pai Celestial? Eu acho que está totalmente ligado à nossa natureza divina. Porque todos nós nascemos com a luz de Cristo. Certo? Então, todos nós temos um sentimento de pertencer a algo, né? E só que a gente passou por um véu de esquecimento. E a gente tem as escrituras para nos ajudar a lembrar qual o propósito da nossa vida. Por que eu tô aqui? E o plano, ele é tão perfeito que quando tu estuda o plano e tu estuda o conhecimento secular, tu vê que muitas coisas se encaixam. Só é usado com uma linguagem diferente. Mas se tu estudar, tu vai ver que tudo leva para o mesmo caminho. Né? Só eu acho que muda a nomenclatura às vezes. Mas aí está a tua expertise em desenvolver conhecimento. Tu ter conhecimento, tu estudar, buscar conhecimento. Para que tu possa entender, né? Que as coisas elas vão se encaixando. Eu tenho observado
alguns influenciadores que têm crescido muito no Brasil, que eles assim, eles começaram com um ideal, né? Vou falar sobre autoconhecimento, vou falar sobre finanças, vou falar sobre o tema que for que eles começaram seguindo. Os que estão crescendo muito, hoje eles estão falando sobre o autoconhecimento divino. O que preenche o vazio. Então, eles têm falado muito sobre tu ter um propósito de vida, tu deixar uma marca no mundo, mas uma marca no sentido de servir. Eles falam muito sobre sirva as pessoas. Gente, é o que a gente aprende. É o dentro evangelho. É o evangelho. Parece que volta tudo Para o evangelho, para Jesus pra Cristo. Jesus Cristo, né? Para tudo aquilo que ele ensinou. E esses influenciadores, eles citam Jesus Cristo, eles citam ensinamentos de Jesus Cristo. Mas eles começaram muito longe disso. Mas, ao mesmo tempo, eles foram vivendo, aplicando o que eles estavam ensinando e eles foram se desenvolvendo. E eles estão chegando na fonte, na fonte de água viva, né? De toda a nossa força, né? Que é Jesus Cristo. Então, gente, tu vai dar volta, tá ali. O evangelho tá ali. Tu não precisa dar muitas voltas. Você falou, né, das vezes as pessoas, nós, né, às vezes passarmos muito tempo com as distrações, com coisas que, né, e o profeta, eu sempre gosto de pensar, quando eu ouço isso, de distrações e tudo, eu sempre gosto de lembrar daquela citação da conferência que ele falou que a gente não ia sobreviver espiritualmente nos dias de hoje, né, se a gente não estudasse as escrituras, né, se a gente não cuidasse do nosso espírito de revelação. E quão essencial é isso, né? Quanto que é quando a gente para um pouquinho para ler uma escritura, para ouvir um podcast, ou para buscar, preferencialmente, né, na fonte, enfim, buscar recursos. Como isso ajuda a gente, né? Assim, é impressionante a gente ver, eu pelo menos quando eu começo o dia, que eu vejo que eu leio, que eu faço mais coisas, assim, parece que a luz vem, assim, as inspirações vêm, né? Tu te sente diferente. Você sente completa. Parece que o espírito, a gente esquece, né, de alimentar. Então é tão importante, né? Sempre lembro disso, para esses últimos dias, se nutrir espiritualmente todos os dias. Puxando o gancho, a gente recebeu uma mensagem nessa conferência falando pra gente o mesmo tempo que a gente dá para o trabalho, né? Enfim, para outras coisas, para a gente dar para o Senhor também, né? Eu e meu marido, a gente olhou para si, um para o outro e falou, nossa, como a gente vai fazer isso, né? Que às vezes a gente escolhe alguns dias da semana para fazer isso. Mas assim, a gente meio que tentar fazer isso, procurar, né? Fazer isso diariamente. Mas se foi falado é porque a gente precisa e porque nós vamos ser altamente abençoados e favorecidos por isso. Mas no teu dia a dia, se tu estiver atenta, tu vai ver muitas oportunidades de aplicar o evangelho. Muitas vezes, dar um sorriso para uma pessoa na rua, cumprimentar alguém animado, ajudar uma pessoa a carregar uma compra, né? Às vezes tu está no mercado, tá vendo uma pessoa com alguma dificuldade, vai ali. Gente, vai durar 1, 2 minutos. E faz uma diferença. E né? faz uma diferença. Tu fez o bem para alguém. Com certeza. Então tu consegue diariamente aplicar isso. Entendeu? Não precisa ser algo específico. Verdade. Vou tirar o tempo agora para fazer o bem para alguém. Não. Verdade. Tem várias. Só orar de manhã, né? Vai surgir várias oportunidades. Me dê oportunidades, né? Uma coisa que eu vi, assim, que eu admiro muito aqui, como funciona, né? Infelizmente, eu não vejo isso funcionar no Brasil. Mas minha filha, por exemplo, agora ela teve bebê. A ala dela se mobilizou, assim, de uma maneira para levar a refeição para ela todos os dias. Né? Então, assim, eu falei, enquanto eu estiver aqui, não precisa. Então, a partir de hoje, ela vai começar a receber refeições todos os dias, por um membro da ala. Né? Eu acho isso, assim, uma forma de servir tão genuína e tão importante para quem recebe. Eu acho que e isso fala nesse estudo, né, da gente ajudar os necessitados. E nem sempre vão ser as pessoas que financeiramente, depende disso. Não é o esforço financeiro, é o serviço, é o tempo e o amor que você dá àquela pessoa. Eu estava conversando sobre isso com meu marido também. Nossa, desde que a gente mudou para cá, a gente sente isso, e é dentro da comunidade de língua portuguesa, a gente sente isso também. Que, não sei, é diferente.
Não importa se a pessoa financeiramente ou não precisa, a gente vai lá e faz. E faz, não importa, porque isso vai abençoar a outra pessoa e muito mais a nós, né? Por podermos estar prestando uma ajuda no momento que a pessoa precisa. Mesmo porque o dinheiro não supre todas as dores, Com né? certeza. Nossa, Então tem perfeito. muitas pessoas que têm dinheiro, mas são vazias. Muitas vezes tu vai se colocar à disposição de ajudar alguém e tu vai ter que fazer um serviço que tu não gosta, tu vai ter que ir lá na casa da irmã, lavar a roupa dela, tirar a roupa Dobrar, dela, dobrar guardar. e guardar. É, É uma ajuda. Mas tu vai sair da casa dessa irmã muito feliz. sorrindo. É verdade. Porque isso te dá propósito. E te conecta ao divino, né? Ao Senhor, assim. O elder Neil Maxwell falou o seguinte: o Senhor, ele não começa nos pedindo algo pela nossa habilidade, mas pela nossa disponibilidade. E então, quando nós provamos a dependência nele, ele vai aumentar a nossa capacidade. Mas é que fala, né? Ele quer a disponibilidade e não nossa habilidade, para que a gente prove a nossa fidelidade nele, para ele aumentar a nossa capacidade. Então, Porque ele qualifica. porque ele nos qualifica. Então, eu acho que isso é chave no serviço, né? Às vezes a gente pensa, talvez eu não sei fazer a melhor comida, ou não sou a melhor pessoa para Não fazer aponta pra mim não que eu isso. cozinho muito bem, viu? Mas quando a gente se dispõe a fazer e mostra a nossa dependência, né? Mostra os nossos recursos, o Senhor, ele multiplica. E a gente tem que acreditar nisso, né? Que ele é o Senhor que multiplica os pães, que ele multiplica tudo que se a gente dispõe a fazer, né? E eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Eu já senti, assim, em chamados, às vezes você começa a fazer uma coisa e você tem ideias que você nem sabia que era tua, né? Enfim, que não eram tuas, na verdade. Mas como... Mas tu te surpreende com as próprias ideias. Exatamente. Mas porque você se disponibilizou, como o elder Maxwell falou, né? E lembrando que o Senhor nos qualifica e nos capacita, ele pede para que nós ouçamos ele, né? No 38:22, ele fala: portanto, ouvi a minha voz e segui-me, e sereis um povo livre, e não tereis leis a não ser as minhas leis. Quando eu vier, porque eu sou o vosso legislador, e o que pode deter minha mão? Ou seja, né? Se você segue as minhas leis, eu não posso deter a minha mão, né? Se você está cumprindo, a minha mão obviamente vai ser aberta, você vai receber as bênçãos nas quais você necessita e nas quais baseadas naquilo que você obedeceu, né? O que significa Jesus Cristo ser nosso legislador, né? Significa que ele que escreveu, ele que determinou as leis divinas e amorosas, né? Para que nós seguíssemos, né? E ele fala que nós vamos ser livres. E não é verdade isso? Eu ouvi uma frase que fala o seguinte, no pecado você acha que você é livre até você tentar sair dele. E aí você vê que você não é livre, que na verdade você está acorrentado. E Jesus Cristo está dizendo aqui, e sereis um povo livre, e não terei leis a não ser as minhas, que são divinas, né? Então eu confio muito nisso, né? Eu confio muito de que ao ouvirmos a voz do Senhor, seremos livres, né? Eu vejo liberdade. Interessante que na adolescência, crescendo assim, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que eu entendi. Não é que eu não posso, eu posso, mas eu não quero. Então, eu amo que o Salvador, ele proporciona isso para nós, né? E ele pode estabelecer as leis porque ele desceu abaixo de todas as coisas, né? Ele é o Filho unigênito do Senhor. Ele cumpriu com o que o Senhor disse. Então, ele estabelece as leis porque ele passou na pele. Ele sabe o que a gente precisa. Ele sabe o tipo de lei que a gente precisa. E a gente tem que confiar muito nisso, né? A gente tem que ter o testemunho de que Cristo é o nosso Salvador. Eu acho que isso vai preencher um vazio tão grande às vezes e vai trazer a gente a nossa natureza divina, né? Que ao sermos batizados a gente pode se tornar filhos dele, filhos de Cristo. E ele próprio desafiou o povo, né, a colocar à prova as palavras dele. Eu adquiri muitos testemunhos de doutrinas da igreja vivendo. Era a única maneira para eu saber se era verdade ou não. Para eu saber se o livro de Mórmon era verdadeiro ou não, eu tinha que ler ele, né? Tinha que estudar ele, tinha que prestar atenção no que ele falava. Para eu saber se o dízimo era verdadeiro ou não, se realmente é uma lei de Deus que abençoa a tua vida, eu tive que pagar o dízimo.
né? Naqueles momentos que tu mais precisa daqueles 10%, né? É que daí tu vai colocar à prova a palavra dele ou não. Então tu vive e tu vai ver o retorno. E quando a gente começa a fazer, a gente começa a se preparar, eu acho, né? Quando a gente começa a pagar, a cumprir os mandamentos, a gente vai se preparando para receber leis maiores e até que aquilo já não é tão difícil para a gente, né? E eu gosto que o Senhor, e aquilo se torna uma força, né? E no versículo 30, ele fala: digo-vos estas coisas por causa de vossas orações. Portanto, acumulai sabedoria em vosso íntimo, para que a maldade dos homens não vos revele estas coisas pela sua iniquidade, de uma forma que vos fale ao ouvido com voz mais alta do que aquela que estremecerá a terra. Mas se estiverdes preparados, não temereis. Né? E aqui nesse tópico, eles falam muito, né, da nossa preparação de ouvir o Senhor. E nessa última conferência a gente viu, né, a parábola das 10 virgens, né, foram citadas 5 vezes para a gente preparar, né? E não é que o Senhor não vai ser misericordioso com aqueles que não estão preparados, ou que só aqueles, né, mas aquele que se prepara não se surpreende. Mas como tu se prepara? Como que nós nos preparamos? Tem muitas maneiras. Tem que começar pequeno. Sim, com certeza. Eu acho que o que a gente estava falando de de colocar à prova os ensinamentos do Senhor é uma preparação. Porque eu penso assim, as oportunidades vão vir, mas é que eu tenho pensado muito, a gente falou, tem sido falado sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, sobre acelerar a vinda de Cristo, né? E quando Cristo chegar, quando a gente tiver o milênio, quando ele for o nosso líder, será que ele vai estabelecer, vamos supor, algumas coisas nas quais pra gente vai ser diferente? Como que a gente vai estar preparado para chegar lá? De pouco em pouco. É guardando a lei do dízimo, testando e provando e testificando, né? Recebendo o testemunho que ela é verdadeira, como você falou, eu imagino. É lendo a Bíblia, lendo o livro de Mórmon, é conhecendo o nosso Salvador. A gente não pode amar, a gente não pode admirar alguém que a gente não conhece. A gente precisa conhecer o nosso Salvador. Eu, inclusive, óbvio, né? Então, nossa, preciso conhecer o meu Senhor, eu preciso saber que ele... Olha, eu amei tanto um outro discurso que falou da gente ter o mesmo erro, né? Cometer o mesmo erro e mesmo assim usar da expiação do Senhor, da gente... Que o Senhor está aqui para nos ajudar mesmo, de verdade. Então, acho que a preparação vem de colocar... Estou pensando, né? As coisas à prova e seguir. E nisso vão vir mais provações, porque o Elder Berner até tem um discurso que ele fala que a fé vem depois da prova da nossa fé. Ou seja, para a gente obter mais fé, nós vamos receber instâncias, situações em que a gente precisa aplicar a nossa fé. Então, ou seja, pagar o dízimo, né? Talvez a gente paga uma vez, paga 2 vezes. Vamos Não supor. questiona, paga. Pague. Faça. Isso é a fé, é tu ter ação, é tu agir. Não é ficar questionando se devo, não devo, faço, não faço. E o Elder Banner, ele falou, agora é o momento de nos preparar e de nos provar dispostos e capazes de fazer tudo o que o Senhor nos ordenar. Porque quando ele voltar, ele que vai reinar, né? E se a gente tem dificuldade com certos mandamentos, certos desafios, ele vai qualificar. Se tu estiver te esforçando. Exatamente. E o que você já é automático para você, já não é uma dificuldade, você vai poder ajudar outras pessoas, né? E vai ser... E o Senhor vai poder contar com você. Vou ter várias amigas me ajudando a lavar, dobrar e guardar roupa, secar. E principalmente depois de agora que tu expressou essa tua dificuldade, quantas pessoas vão se solidarizar. Amém, irmãs, escrevam aí. Mas é isso, à medida que a gente vai aplicando, experimentando o evangelho, tu vai se fortalecendo e tu nem percebe que tu tá forte, né? Que nem a gente não percebe o crescimento de uma criança. Quando a gente vê, cresceu. E assim acontece com a gente. À medida que a gente é obediente em, por exemplo, todos os dias tirar um tempinho para estudar as escrituras, tu tá colocando óleo na tua lâmpada, né? Se tu tem a disciplina de jejuar todo primeiro domingo do mês, tu tá colocando óleo na tua lâmpada. Se tu paga teu dízimo, tu tá colocando óleo. Se tu serve, né? Se tu aproveita todas as oportunidades para servir alguém, tu tá colocando óleo na tua lâmpada. Tu não percebe o quão cheia tá a tua lâmpada. Mas quando vem uma dificuldade,
É isso que eu queria falar. Eu acho que foi tu que disse, né? Que quando Jesus Cristo voltar, que leis novas ele vai nos dar. A gente vai ter capacidade ou não? Sim, a gente vai ter capacidade, porque a nossa lâmpada está cheia. E o que ele pedir não vai ser difícil, porque a gente confia nele. A lâmpada está cheia. E que a gente já segue ele, Sim, né? a gente já segue. Já o ama, já Então, tem... tu- Já conhece a sua voz como nosso Gente, pastor. é ele que está pedindo, ele não vai me colocar numa fria. Ele está me colocando num patamar maior. Pro meu bem, Sim, pro meu então crescimento. é natural, entendeu? Uhum. A tua obediência vai ser natural. Na conferência também ele falou, um irmão Shimmerman, que falou sobre serviço, não sei se é esse o nome dele, mas ele falou que quando um bispo foi chamar um missionário para servir uma missão, e ele falou, gostaria de de fazer o convite de te servir uma missão, e aí ele falou, negou, né, não queria, daí ele falou, mas não sou eu que estou te chamando, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele falou, então nesse caso faz toda a diferença. Nesse caso eu vou. Nesse caso eu vou. Mas que importante a gente saber que ele é o cabeça dessa igreja, né? E que se às vezes a gente tem mandar uma refeição para alguém que teve bebê, ou né, no Brasil eu admiro muito e sinto falta disso, de poder dar almoço para os missionários, né? Que vamos dar o almoço, né? Porque é o Senhor que tem nos pedido para alimentar os servos dele, para ajudar na obra dele. E é isso que a gente tem que lembrar. Um parêntese aqui, por exemplo, essa família, né, que perdeu a mãe agora. São 3 crianças, né? Quanto cuidado eles vão precisar de ter uma experiente mãe, às vezes perto deles, para levar para um passeio, para fazer um cookies e levar para eles agora nesse momento. Eles também precisam. É uma oportunidade de servir essa família. E esse serviço, eles nos unem como povo. E é o tópico que a gente, né, no 38 do 24 ao 27, é o tópico que o Senhor fala. Deus quer que sejamos um. E ele fala, e que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo, e pratique a virtude e a santidade diante de mim. E novamente vos digo que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Pois qual é o homem entre vós que, tendo 12 filhos, que o servem obedientemente, e não fazem acepção deles? Diz um a um, veste-te com mantos e senta-te aqui, e ao outro, veste com trapos e senta-te acolá? E olhando para seus filhos diria, sou justo? Eis que isto vos dei como parábola, e é como eu sou. Digo-vos, sede um, se não sois uns, não sois meus. Que é o principal, né? Que é o tema dessa lição hoje. E a gente vê, né, que às vezes é preciso uma dificuldade para unir, né? Às vezes desafios acontecem, né, para que a gente se fortaleça. Eu queria, Carol, puxar o discurso, um artigo da Elia Rona, que é edificar Sião em nossa ala ou nosso ramo pode começar por mim. Da irmã Merle Brown Boyack. Ela diz assim, ter uma ala ou um ramo semelhante a Sião é uma bênção maravilhosa. Aqui estão algumas maneiras práticas de fazer isso. Então, assim, que é maravilhoso, a gente já sabe, a gente estudou aqui. Agora, vamos para a prática e vamos entender o que a gente pode fazer. Como seria se o Salvador frequentasse sua ala ou o seu ramo no dia do Senhor? Será que os membros se sentiriam não apenas confortáveis, mas também felizes em tê-lo presente? Que atributos cristãos ele veria nos membros? O Senhor ordenou aos primeiros membros da igreja que estabelecessem um lugar central de Sião no Missouri. Em nossos dias edificamos Sião em nossas estacas, nossas alas e nossos ramos, e cada um de nós faz parte dessa obra. Ela fala o seguinte, ao observarmos nosso serviço e nossas interações com outras pessoas na igreja, podemos fazer as perguntas como as seguintes, como que eu trato as pessoas que estão visitando? Como eu procuro unir, né, as pessoas? Faço minha parte para convidar a influência do Espírito Santo? Sou fiel no cumprimento de chamados e na minha ministração? Ajudo os pobres e os necessitados? E aí eu queria falar aqui alguns exemplos que eu acho que podem nos inspirar a fazermos melhor na nossa própria ala, né? Uma irmã se recusa a dizer qualquer palavra negativa sobre qualquer pessoa em sua ala. E isso impactou muitas outras pessoas que começaram a agir da mesma forma. Uma irmã fez isso. Um irmão se comprometeu a aprender o nome de todos os membros da ala e cumprimentá-los sempre que possível. Em uma ala, o bispado convida novas pessoas a virem à frente da capela após a reunião sacramental para que elas possam cumprimentá-las e apresentá-las aos líderes de cada organização.
A presidência da Sociedade de Socorro, em minha ala, convidou as novas irmãs a se apresentarem 6 semanas seguidas. Isso foi antes da época em que as reuniões da igreja passavam a durar 2 horas, né? Quando a gente tinha uma Sociedade de Socorro todas as semanas. Íamos todas as vezes, mas isso permitiu realmente conhecer as novas irmãs e nos conectar com elas. Ele fala aqui, ó, muitas maneiras nesse artigo aqui da Liahona desse mês de abril, sobre quais as coisas que a gente pode fazer na nossa aula. A gente estava falando aqui de oferecer refeições, né? Levar, também a gente pode levar os filhos das nossas ministradas para passear ou com ela enquanto ela está fazendo alguma coisa. A gente tem inúmeras maneiras que a gente pode fazer. Eu citei essas aqui que ela citou, porque isso pode às vezes abrir a nossa mente para novas ideias, né? A gente pode fazer anotações durante as reuniões da igreja e tentar fazer comentários inspirados que melhorem o aprendizado em cada aula. Os professores podem se esforçar diligentemente para preparar e aumentar o nível de aprendizado em suas aulas. Os esforços extras se manifestam no alto nível de participação das aulas e na natureza espiritual delas. Assim, tantas coisas que a gente pode fazer. Vocês pensam em alguma coisa que talvez tenha dado certo em alguma aula que vocês participaram? Não, eu ia dizer, eu já vou responder a tua pergunta, mas o que eu ia dizer assim, você notou que em todos esses exemplos, a mudança do coletivo começou por Uma pessoa. por uma pessoa, né? E essa pessoa pode ser eu. Sim. Então, complementando aqui o que você está dizendo, o discurso do Elder Relland, que fala para a gente estudar sobre a paz de Cristo, ele fala, se eu sou rápido em me sentir ofendido, ou rápido em responder com raiva, ou julgamento, as diferenças de opinião, eu sou reprovado no teste ergométrico espiritual. E ele fala, mas essa reprovação no teste não significa que devo perder a esperança. Em vez disso, a reprovação significa que preciso mudar. E é bom que saibamos disso, né? Então, quando a gente vê essas coisas, né, e até assim, comparando com aquela época dos santos, claro que teve problemas entre eles, né? Por isso que o Senhor estava falando para eles serem uns aqui. Mas eles não deixavam essas diferenças atrapalharem eles, né? E eles conseguiam ver esse marco maior. E eu acho que o que você está falando, né? Que hoje a gente vive em alas, né? São exemplos práticos da nossa vivência, né? No dominical e como Sião na nossa pequena comunidade, né? Mas que importante que é eu começar por mim. O que eu posso fazer, né? Como que eu posso tornar o meu chamado a minha simples aulinha da primária, né? Como eu posso fazer melhor, usar mais recursos, né? Ou como recepcionista, como que eu posso fazer para estar lá cedo, cumprimentando as pessoas com um sorriso no rosto, né? Eu gostei muito também do discurso da conferência da irmã Tamara, né? Que ela falou, né? Que às vezes a gente tende a se encolher, a ficar recluso, né? Você como psicóloga deve lidar também muito com essa situação das pessoas começarem a se fechar por conta das dificuldades, dos problemas, né? Achar que talvez as outras pessoas não compreendam, não se sentirem pertencidos, né? E eu gostei que ela falou no discurso que a gente tem que sair, né? Que a gente precisa da luz e a gente precisa, né? Mesmo que a gente se arrependa ou, né? Todas as vezes, todos os dias, mas que o céu é para as pessoas que se arrependem, não são para as pessoas perfeitas, né? O ser humano, ele tem uma necessidade muito grande, né? De aceitação. Todos nós queremos ser aceitos. Mas tem algo que nos atrapalha, que é o julgamento. A gente tem muito medo do julgamento. Né? O que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, mas eu quero ser aceito. E o que acaba atrapalhando, no caso, a pessoa, ela vai se retraindo, porque ela tem, muitas vezes, ela sabe como ela vive a vida dela, né? Então, muitas vezes, ela vai ter medo que alguém vai julgar ela por um comportamento que ela tenha. Né? Então, ela se retrai. Obrigada. E como que a gente, estando numa ala, se a gente percebe uma pessoa assim, como que eu posso ajudá-la, de certa forma? Primeiramente, não julgando. Não julgando. Né? Fazendo com que ela se sinta amada. É tu sentando muitas vezes do lado dela. Né? Vamos cantar juntas. É tu se importar com ela, é tu querer saber dela. Né? O que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela faz no dia a dia. Né? É verdade. É a ministração, né? É a ministração. É tu ver um filho de Deus ali que às vezes pode estar com algum problema. Tu não quer saber o problema dele. É não saber o problema. Mas é tu mostrar que tu está ali disposta
né? Independente do que a pessoa fez ou não fez, tu se importa com ela, tu se interessou por ela. E no fim, eu preciso dessa pessoa para me fortalecer, para aprender que eu também tenho força para ajudar alguém, né? Semana passada foi falado, né? Se eu tenho testemunho, né, do evangelho, eu já tenho o suficiente para ensinar alguém. Então, se eu tenho um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de amor dentro de mim, eu já tenho o suficiente para passar para alguém. Né? E se tu tá focado no teu progresso, e tu se conhece minimamente, e tu sabe que tu é uma pessoa, muitas vezes, por exemplo, eu sou crítica, né? Adoro criticar o comportamento dos outros, mas eu vou trabalhar para não ser crítica. Então, eu vou me aproximar de alguém e olhar o lado bom daquela pessoa. Eu gosto muito, assim, de pensar, todos nós temos defeitos, todos nós. Nós não somos perfeitos. Mas eu quero que as pessoas vejam o meu melhor, né? E a gente tem a tendência de só ver o pior. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na organização das moças, quando eu era das moças, poucos dias atrás, assim, tu não gosta de uma pessoa, porque às vezes tu olha para uma pessoa e diz assim, ai, não bateu o santo, né? A gente fala isso, né? Assim, as pessoas... Tá bom, não bateu o santo, mas aquela pessoa tem alguma coisa boa. Aí eu pego o que ela tem de bom, seja a cor dos olhos, seja o cabelo bonito, seja o perfume que usa, seja o estilo da pessoa, seja um atributo que a pessoa tem, eu me apego àquilo ali. E cada vez que o pensamento negativo da pessoa vem, eu pego o positivo, o que eu achei de positivo nela. Gente, isso funciona porque o positivo anula completamente aquele, quando tu tá disposto, né? Quando tu tá disposto a desenvolver isso. Anula completamente o negativo. E tu vê a pessoa com outros olhos. Tu vê, eu acredito, com os olhos de Deus, né? Que a pessoa tem coisas boas. E isso exalta aquela pessoa para ti. Eu procuro fazer isso também. Eu falo, nossa, mas ela também é filha de Deus. O Senhor ama também, né? Ele não vai, como fala aqui na Escritura, né? Dar uma roupa para outra e dar trapos para o outro, né? Todo mundo é digno da também expiação. Está tudo bem vocês não simpatizarem um com o outro. Está tudo bem. Cada um vive a sua vida, né? Mas desde que exista o respeito, né? De tu saber cumprimentar a pessoa, tu não vai sair falando mal da pessoa. Sim. Sim. E como realmente o tema, né, da semana. Se não sois uns, se não são os meus, né? É interessante como aqui ele cita ainda nesse artigo sobre as pessoas descritas em Sião, o povo de Sião no livro de Mórmon, né? Eu acho que isso remete muito às pessoas como eles estavam vivendo lá, né? Lá indo para o raio, enfim, como a gente está falando aqui. Ele fala que e tinham todas as coisas em comum, portanto não havia ricos nem pobres, né? Então se a gente puder com as nossas habilidades, nossas qualidades, ensinarmos e ajudarmos uns aos outros, né, da nossa ala, especialmente da nossa ala, da nossa comunidade, não haverá ricos nem pobres, porque todo mundo está se ensinando e todo mundo está se ajudando. Eu achei tão legal aqui algumas outras exemplos inspiradores que fala que uma irmã da ala, que estava com dificuldade financeira, foi acompanhada por outra a fazer um orçamento e a cumprir aquele orçamento, né? Um irmão ofereceu um emprego de curto prazo em sua empresa. Eu vi essa semana isso na minha ala. Uma irmã foi ajudar, enfim, ela tinha oportunidade de emprego, ela foi ajudar, não, foi acompanhar as sisters, deu a oportunidade de emprego para outra pessoa, sabe? É tão maravilhoso a gente viver uma comunidade que cada um tá podendo ajudar da sua maneira, porque eu fico pensando, eu ainda não tenho super formação, né? Eu tenho alguns cursos que eu comecei, não terminei, e eu fico, gente, mas o que eu posso dar para as pessoas? Entendeu? Mas hoje, me conhecendo um pouco melhor, eu sei o que eu posso dar, entendeu? Posso dar um pouco de alegria, posso fazer uma piada, posso, sabe assim? Não é muito, mas é o que eu posso dar. Mas faz diferença, são coisas pequenas que fazem, né? diferença. Ou então, como eu falei que eu tenho uma boa... Pode dar muito, Lali, pode o quê? Você é maravilhosa. Não, obrigada, amiga, obrigada. É uma coisa que eu tenho minha, assim, que tipo, nossa, preciso terminar tal faculdade, tal. Mas, enfim, a vida é muito além disso. Nós temos capacidades, temos qualidade, temos, né, habilidades além disso, né? Fala, cá. Eu queria relembrar também, nesse discurso, nesse discurso? Nesse discurso... você viu, né, Nubia, como que é o negócio?
Eu queria relembrar que, eu queria voltar aqui só para esse discurso rapidamente, né, que todas essas coisas de querer ajudar é por causa do amor que a gente tem pelo nosso Salvador e dessa natureza divina que a gente tem, que a gente vai alimentando até a gente se tornar como Ele é, que esse é o propósito da nossa terra, né, aqui da nossa terra. E aí ele cita aqui, né, que após a visita do Salvador às Américas, o povo estava unido, não tinha contendas em toda a terra, né, aqui nas Américas. E aí ele fala assim, vocês acham que o povo estava unido porque eram todos iguais ou porque não tinham diferenças de opinião? Duvido que esses sejam os motivos. Em vez disso, a contenda e a inimizade desapareceram porque eles colocaram seu discipulado ao Salvador acima de tudo. Suas diferenças perderam importância quando comparadas ao amor que tinham pelo Salvador e estavam unidos como herdeiros do reino de Deus. O resultado foi que não poderia haver povo mais feliz, criado pela mão de Deus. Né? Que lindo, né? Eu queria tanto fazer parte desse povo, assim. E a gente né? Como a gente pode ajudar o nosso povo a se refinar, a se unir, a oferecer uma refeição, uma carona, o que quer que seja, né? O que ombro amigo, né? O que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, né? Que lindo. Muito bom, que lindo. Muito bom. Obrigada mesmo, né? Eu tenho esse forte testemunho de que se o Salvador falou é porque Ele nos ama e sabe que vai ser melhor para nós, né? Que nós precisamos estar unidos em um propósito realmente, né? De voltarmos a viver com o nosso Senhor e sermos livres, né? Com os mandamentos que o Senhor deu para nós, que eu sei que nós somos livres. Nubê, muito obrigada por ter vindo aqui nesse episódio. Uma boa viagem, que você volte, né? Aqui a próxima vez como nossa convidada. Poderei dizer, estou chegando. Tá ótimo. Obrigada, Carol, por estar aqui conosco. E queria lembrar, né, também que essa união, ela exige esforço, né? Não é fácil a gente ser um povo unido. Vai requerer um sacrifício de um pouquinho de cada um, mas que é possível. Vale a pena. E obrigada, Núbia, por você estar aqui com a gente. Obrigada, Laila. Obrigada a você que está assistindo. Se puder, então, dá um like, compartilha com alguém. Se você sentiu no seu coração, pensou em alguém, compartilha com essa pessoa e deixa um comentário, né? Se você sentiu o Espírito e se sentiu inspirada a fazer alguma coisa. Deixa um comentário aí para nós, tá bom? Muito obrigada e boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.